capítulo 3, versículo 8. 3:8. Depois nós vamos falar sobre outros versículos dentro desta mesma mensagem. Eu quero que a igreja leia comigo esse versículo, somente esse versículo 8, capítulo 3 de João. Eu vou ler a primeira vez depois de vocês. Leio todos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 1, 2, 3. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Aleluia. Oh, glória. Amém. Deus Santo. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Algum tempo da sua vida você já sentiu esse vento? Deus Santo. É Deus. Existe, pela ciência, existe muitos tipos de vento, chamado, muitos tipos de vento. Tem o vento norte, tem o vento sul, tem o noroeste, tem o sudeste e assim por diante. É um vento só que ele sopra em várias direções, mas ninguém na verdade sabe. Quem é que pode dizer assim, esse vento veio de São Paulo, ele veio do Rio, ele veio da direita, veio da esquerda. As direções são diferentes, mas em cada lugar, em cada região, se sente a presença desse vento, o efeito desse vento. Às vezes vem forte, Nós temos visto, às vezes o negócio fica feio, Vem arrancando o telhado, eu já vi coisa terrível, bem forte. No dia de Pentecostes, o vento soprou e fez um barulho que chamou a atenção dos milhares, centenas de milhares. Diz mais ou menos os historiadores que tinha mais ou menos cerca de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, os arredados, porque Jerusalém só não suportava toda essa população. Mas as festas não era só dentro de Jerusalém, no templo, dentro da cidade, mas fora também, porque eram festas, várias festas que se comemoravam. Aquele dia foi Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, mas eram várias festas, e uma delas era chamada Festa das Cabanas. Todo mundo armava tendas, cabanas, com folhas de palmeiras, galhos de árvores. Todo mundo voltava para a simplicidade. Os grandes negros, não importa a situação social deles, mas todo mundo ficava no mesmo nível, praticamente no mesmo nível social. E nesse dia, dessas centenas de milhares que estavam em Jerusalém, um vento soprou. E esse vento chamou a atenção daquela multidão, porque a Bíblia diz que fez um grande barulho. Foi como um vento veemente e impetuoso. Encheu aquele cenário. Fez um barulho, um estrondo. Não sei exatamente como foi, mas a Bíblia diz que foi um negócio forte. Chamou a atenção. Eu falei já algum tempo passado que duas coisas chamaram a atenção da multidão que estava ali em Jerusalém. O primeiro foi o barulho do vento. Todo mundo ouviu o barulho do vento. E Lucas registrou esse acontecimento. O barulho do vento. Aliás, três coisas, três sinais ali. O barulho do vento. E as línguas de fogo. Deus Santo. Isso aí, o povo de dentro que viu, não foi de fora. De fora viu o barulho do vento. Dentro do cenáculo, as
línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Com fogo que não foi aceso por ali, não foi fogo estranho, foi um fogo que veio de cima, pousou na cabeça de cada um deles. Terceiro sinal foi as línguas estranhas. Todos os quase 120 começaram a falar em outras línguas, conforme o visitante especial que foi enviado do céu trouxe. Eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedera. Glória a Deus. Coisa do céu, coisa do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. É igual o vento. Ninguém sabe de onde vem. A gente só sente. Forte ou fraco, uma brisa mansa, um vento impetuoso, poderoso. Todo mundo sente, só que a gente não sabe como acontece. É assim, irmãos. E Nicodemos, Jesus chamou a atenção dele, nós estudamos mais, Jesus chamou a atenção dele, porque primeiro ele, não vou dizer bem que foi um elogio, mas um reconhecimento. Bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for. Jesus parece que não deu muita atenção, né? Muita atenção às falas de Nicodemo. Olha, eram 2 mestres e Jesus lançou diante dele. Quando ele falou, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode receber essa palavra. Tem que nascer da água e do Espírito. Mas muita gente lá fora, estava falando na casa dos varões, muita gente lá fora não entende esse negócio. Isso é coisa para crente. Isso é coisa de crente. Só os crentes que entendem esse negócio, coisa de Deus, né? Primeiro, para entender as coisas de Deus, tem que ser espiritual. Somente os espirituais é que entendem, que discernem bem as coisas do Espírito de Deus. Se for carnal, não entende, não compreende, fica embaraçado, fica confundido. Mas se você é espiritual, crente espiritual, será que esses crentes espirituais estão aqui nessa noite? Cadê os espirituais? Onde estão os crentes espirituais? Cadê eles? Então você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando nesta noite. Coisa do Espírito. Quando Jesus falou acerca do novo nascimento, necessário que é nascer de novo, confundiu o doutor da lei. Eram 2 mestres, confundiu mestres. Jesus chamou a atenção dele. Nicodemos, tu és mestre em Israel, um homem importante da sociedade israelita. Tu és mestre em Israel e não compreendes isso? Porque ele disse, mas como é que pode? Está aqui no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Meu Deus do céu, eu já vi tanto velho nascer. Nós já vimos muito. Nicodemos não entendeu, não compreendeu, mas nós entendemos, nós compreendemos. Ele perguntou, mas como pode? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Deus sim, aleluia. O doutor não entendeu nada. Ele era carnal ainda, e assim, irmãos. E assim, não entende. Ele está até comentando que existe na igreja alguns tipos de pessoas. O homem natural, ele pode até estar na igreja e vir na igreja, mas é o homem natural, ele não tem nada das coisas de Deus, diz a Bíblia. Mas dentro da casa do Senhor pode ter também, como temos espirituais, tem também os carnais. É isso mesmo? Foi eu que falei. Não foi eu que falei. Tem os carnais. E também, como existe na comparação da parábola, como existe, o trigo também tem joio.
Também não foi eu que falei. Eu estou dizendo. Tem o trigo e tem o joio também. Mas, irmão, Deus cuida. Tanto Deus cuida do joio, do trigo, como também cuida. Isso aí, cuida do espiritual e cuida do carnal. Está todo mundo, estão todos diante da presença do Senhor. Às vezes nos apressando, diz a Bíblia que nós queremos arrancar o joio. Vamos cortar essa gente, tirar do nosso meio. Aí o Senhor disse assim: não faz isso. Lá para disse: não faz isso não. Se você for arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. Deixa esse negócio lá para frente. Isso é como um lavrador. Ele sabe como fazer. Ele cuida de tudo. Ele tem a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Deus sabe tratar com o seu povo. Deus sabe tratar com a sua igreja. Deixa. No dia da ceifa, aí nós vamos fazer então a separação. Corta tudo e faz a separação. Do lado para lá. Um lado o trigo, do outro lado o joio. Isso aí é obra do Senhor, não é com a gente. Olha, irmão, presta bem atenção. Esse movimento do Espírito Santo que opera o novo nascimento, que também tem outro nome que se chama regeneração, significa gerado de novo. E Jesus disse para Nicodemo: você não entendeu nada. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A separação carne é carne, Espírito é Espírito. Não se mistura, não se mistura. Mas pode acontecer. Não pode acontecer? Profecia do Espírito, profecia. Agora o pessoal ficou com cuidado. É isso aí, mas tem, isso aí tem. Já viu muito. Mas o verdadeiro cristão não se confunde, irmão. Ele não se embaraça, ele tem discernimento. Ele tem discernimento. Estavam numa vigília, aí de repente, né, o Espírito Santo se manifestou e ele, no meio daquele povo, uma senhora, né, uma das irmãs ali, uma nova convertida, começou a falar ali. Aí o pastor, existe na igreja os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado o Espírito de revelação. Ele revela. Aí o pastor chegou perto daquela senhora e fez uma pergunta bíblica. Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? É o teste. Aí a irmã respondeu: Espírito, Espírito, Espírito. Aí o pastor: em nome de Jesus, sai dela. Deus santo. Depois ela falou a verdadeira língua do Espírito. Louvado seja o teu nome. Então, esse mover do Espírito é uma coisa que a gente nem sabe como acontece. Cada um de nós tem uma experiência diferente. Meu Deus! Como foi que aconteceu na sua vida? E é uma coisa de repente, irmão. De repente. Eu já vi pessoas levantar a mão. Eu estava no culto de libertação no Rio no ano passado, quando na hora do apelo, uma daquelas pessoas levantou, dentre muitas outras que levantaram a mão, uma daquelas levantou a mão. O Senhor me revelou na hora e me deu uma palavra. Estava assim, exatamente a minha esquerda. O Senhor me deu essa palavra: tu levantaste a tua mão, mas não me aceitaste. Deus. Só pelo Espírito você pode falar um negócio desse cedo. Na cara da pessoa. Aí ela começou a chorar, se levantou, veio à frente e abriu o seu coração e recebeu Jesus como seu Salvador. Então é uma coisa que acontece, não tem explicação. Nicodemo não entendeu, mas depois, né, o Espírito Santo operou no coração dele e se tornou um servo de Deus fiel.
Agora, cada um de nós tem uma experiência. Uma experiência. Como foi que aconteceu na sua vida? Foi uma coisa de repente? De repente. E a transformação também, a pessoa não sabe nem explicar o momento. Se explica o momento do nascimento de uma criança. Entendeu? Não, apareceu aqui, nasceu. Não, você apareceu aqui, não. É explicável o nascimento de uma criança, de um bebê. Mas o nascimento espiritual, a pessoa nem sabe quando acontece. É difícil identificar. Só sabe o seguinte, a gente acompanha a transformação, irmãos, a transformação. Alguma coisa diferente acontece. É assim? E alguém identifica, o próprio mundo identifica. Você está diferente. Deus Santo, aleluia. Está diferente. Você, o que aconteceu? Eu lembro que semana passada você era uma pessoa, hoje você parece outra pessoa. Ele não sabe o que aconteceu. O vento soprou, irmão. O vento soprou. O vento soprou. O vento do Espírito soprou naquela vida. Houve uma mudança radical. Jesus entrou no coração daquela pessoa e aconteceu a regeneração. Glória a Deus. Eu já vi centenas, talvez até milhares de conversões por aí agora. Mas vou contar um super interessante. Eu estava falando até, acho que na nossa classe. Olha, nós fomos dirigir um culto. Eu fui dirigir um culto. Nesse dia eu estava, não sei se estava sozinho, estava confessando que às vezes eu ia sozinho, era muito longe. E algumas vezes nós fomos a pé, eram 16 quilômetros. A gente já estava num povoado que, quando nós fomos enviados para lá, para abrir igreja nesse povoado, não tinha igreja evangélica. Só a igreja católica no meio do povoado. Nós fomos enviados para lá, não tinha nada, irmão, não tinha nada. Nada de assim, tinha gente, mas não tinha luz elétrica, energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha nada. Nós cavamos um poço lá, mais no fundo do terreno, onde tinha uma mina, cavamos um poço ali e comprei uma bomba manual. Francisco conhece, manual. Gente, que negócio terrível. Para encher a caixa d'água. Depois o outro braço. Eu tinha 20 e poucos anos, menos de 30 anos. Depois a concessão ajudava, o outro irmão ajudava também, até encher a caixa d'água. Muito bem. Todo esse sacrifício, dali nós fomos para essas fazendas. E olha só, eu do Rio de Janeiro, fui criado no Rio de Janeiro, não entendia nada de animal, nada mesmo. Um irmão de Belo Horizonte mandou uma oferta, eu pedi uma oferta, nós não temos carro, não temos nada aqui, a gente anda muito aqui, a gente andava 4 horas e meia a pé para evangelizar. Não tinha nada aqui. Falei, ó, aqui pelo menos um cavalo ajuda. Entrei em contato com um amigo em Belo Horizonte e ele mandou uma oferta. Agora tu imagina, uma oferta para comprar um cavalo. Não foi para comprar um carro, comprar um cavalo. Compramos um cavalo. E aquele cavalo, eu ia para essa fazer 16 quilômetros a cavalo, para poder evangelizar aquelas almas ali. Irmão, onde tem gente, Jesus manda a mim e a você ganhar essas almas para o Senhor. Pois bem, muitas vezes nós falamos. Evangelizando, eu ia pela manhã, 6 horas mais ou menos, saía, ia no parque para o cavalo, arriava e ia para essa fazenda, chegava lá 8 horas, ou mais menos um pouquinho de 8 horas, e tudo foi mudança na minha vida. Aleluia. Porque lá para fora da Rio, a gente almoçava 1 hora, 2 horas da tarde. Quando eu chegava lá, eu estou contando esse detalhe para vocês entenderem. Quando eu chegava lá, a fazendeira disse assim: irmão Salvador,
aguarda um pouquinho que eu vou servir o almoço para os trabalhadores. 8 horas da manhã. Você viu? A mudança radical na vida. 8 horas da manhã. Aí ela servia os trabalhadores e depois, quando era 8h30, ela me servia o almoço. Agora você imagina, 8h30 da manhã, tem gente que está dormindo ainda. Eu já estava comendo feijão, arroz, frango, uma pessoa de coisa. 8h30 da manhã, gente, a minha vida virou pelo avesso. Mas Deus deu graça que nós aprendemos e entramos nessa cultura daqueles sertões. Fizemos o primeiro culto. Esse é o detalhe. Fizemos o primeiro culto. Da transformação que você não entende como acontece. A operação do Espírito Santo. Nem a pessoa que recebe acontece. Entende? Nessa noite, muita gente lotou a fazenda. Gente lá de fora, eram aqueles casarões da fazenda, e encheu muita gente. Pegamos a palavra do Senhor e 14 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus como seu Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Conversão é coisa maravilhosa. Dentre aquelas pessoas que aceitaram, uma senhora, vocês não lembram, Dona Emília, uma senhora, ela tinha fumado um cigarrinho de palha, e colocou um pedacinho atrás da orelha. Isso, lá tinha esse costume, né? Fumava e não terminava, colocava um pedacinho atrás da orelha. E ela assistiu o culto com aquele pedacinho de cigarro atrás da orelha. E foi Deus que aceitou Jesus, terminou o culto, todo mundo foi embora, aí eu olhei um pedacinho de cigarro, joguei fora. Passou algum dia, eles foram lá no povoado, na congregação, na igreja que nós tínhamos aberto lá nesse povoado chamado de Bom Sucesso, mas o nome é Frei Lago Negro, dessa cidadezinha, hoje é uma cidade. Ela deu testemunho. Veja só como acontece essa transformação, que a pessoa nem entende, nem sabe a hora que acontece. Ela deu testemunho. Irmão, graças a Deus, naquela noite, eu ouvi a palavra de Deus e entreguei a minha vida a Jesus. Aceitei Jesus como meu Salvador. Irmão, eu fumava há 20 anos. Não fiz força para largar. Simplesmente eu esqueci que era fumante de 20 anos. Aleluia, Deus! Um pedaço de cigarro ficou lá. E muitas outras pessoas. Transformações poderosas, profundas e maravilhosas. O vento assopra onde quer. Meu Deus! Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido todo filho. Aleluia! Glória a Deus. Deus opera essas transformações, muitos, dezenas, centenas, milhares de outros testemunhos que nós temos. Deus opera assim, irmão. Pessoa que eu olhava assim, nem acreditava, será que está aceitando Jesus dele? E muitas dessas pessoas eu pude batizar, eu tenho esse documentário na casa até hoje, guardado lá no computador. Obras profundas e maravilhosas. Assim aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Eu fui criado no Evangelho. Mas o meu pai foi fazer um curso, era da Marinha, foi fazer um curso da Marinha lá em Salvador, na Bahia. Eu acho que deve ser por isso que colocou meu nome em Salvador. Eu descobri esse negócio, né? O mistério do meu nome. E depois eu fiquei eu tinha muita vontade de conhecer a Bahia e Deus me deu, passou muitos anos e Deus me deu a oportunidade. Eu fui na Bahia 2 vezes, num trabalho missionário maravilhoso. Poder estar na Bahia todo, norte, sul, leste, oeste. Maravilhas. E lá na Bahia, meu pai tinha uma vida atrapalhada, depois que o pessoal contava a vida errada, atrapalhada, o pecado dele. Mas lá, ele ouviu a pregação por um missionário que eu tive depois de muitos anos, irmão, já adulto, já, eu tive a oportunidade de conhecer esse homem que pregou para o meu pai. Eu não era nascido. Ele pregou para o meu pai, conta-se, né? Ele aceitou Jesus lá no estado da Bahia, em Salvador, na Bahia. E depois de muitos anos eu conheci Eurico Bergsten. Está na história das Assembleias de Deus, Eurico Bergsten. Eu conheci outro irmão dele também, Gustavo Bergsten. Conheci em São Paulo.
O homem que pregou para o meu pai aceitou Jesus, se tornou obreiro, valoroso para o Senhor, e levou toda a família à presença de Deus. Nos ensinou a cantar, nos ensinou a orar, nos ensinou a servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você entendeu? Olha, se fosse ouvir aqui, seria semanas para poder ouvir cada testemunho. Lembra como aconteceu na sua vida? Como o Espírito Santo agiu na sua vida? Lembra? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico lembrando do passado da minha infância. Nossa Deus, maravilha. Eu fico emocionado e lembrando dos testemunhos de muitas outras pessoas. Pessoas que a gente olhava assim, sai do terreiro. Eu conheci um camarada que ele era tão terrível, que ele bebia tanto, né, cachaça, que a cachaça para ele não tinha mais gosto, com sabor, não sei se tem sabor, né? Mas ele colocava pimenta para poder gostar da cachaça. Jesus libertou esse homem. Ele nasceu de novo, a água do Espírito se tornou um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E assim centenas de milhares de pessoas. Fique de pé. Você que foi transformado, dê glórias ao nome de Deus. Oh, maravilha. Dê graças a Deus. Muito obrigado.